Boa noite. Vamos começar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós que agora estamos na segunda semana de uma nova passagem, encerramos a passagem em que a gente se demorou bastante, que foi a passagem dos discípulos, onde nós estudamos o conceito de discipulado. Agora, não existe discipulado com Jesus, acho que isso já ficou claro para todo mundo a semana passada, sem perseguições. Então, na organização contemporânea e ocidental do texto bíblico, já que o texto bíblico, na sua origem, ele não era dividido em versículos nem em capítulos, muito menos em passagens, né? Então, na organização contemporânea e ocidental do texto bíblico, essa sequência, ela toma um corpo só. A sequência de versículos que a gente iniciou a semana passada com o versículo 17. E na tradução, nosso amigo Haroldo Dutra Dias, ele intitulou essa sequência, essa passagem, de uma forma muito feliz, com perseguições. Nós vamos estudar perseguições só, a biografia dos primeiros mártires, né? A historiografia do martírio dos primeiros trabalhadores cristãos, é isso? Não. A semelhança do que aconteceu com a sequência sobre os discípulos, nós não queremos estudar aqui dados, fatos, sabe? Cronologia. Não é a proposta. O que nós queremos extrair daqui é um conceito que tenha uma aplicação prática na nossa vida. Tá certo? Então, possivelmente, eu não vou apresentar nenhum dado, nenhuma informação detalhada sobre como foram as primeiras perseguições movidas ao cristianismo nascente. Talvez, alguma coisa. Hoje vai ter uma, por exemplo, mas não é o foco. O objetivo aqui é quais as orientações de Jesus nessa sequência, já que são todas orientações dele para os discípulos, para o discipulado, de como nós nos portamos, de qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa disposição ante uma situação de testemunho. Por isso que o versículo de hoje é um versículo tão estratégico, porque é o versículo que apresenta para nós, dentro da passagem, esse termo, este conceito, que é o conceito que vai atravessar toda a passagem. Então, muito embora o título da passagem seja perseguições, o conceito a ser explorado é testemunho. Tá certo? Então vamos ler o versículo de hoje, que apresenta esse conceito para a gente, mais detidamente. Capítulo 10, versículo 18 do Evangelho de Mateus. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. E sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Nós já estudamos aqui reis, governantes, até no período em que ainda não era registrado, não era gravado. Quem não se lembra aqui do pessoal veterano, né, Tonzinho? Quando a gente estudou sobre Herodes, falamos sobre os reis do mundo. Já estudamos e vamos voltar a estudar ainda muito sobre o conceito de gentios. Lembra quando a gente falou do caminho dos gentios? Então eu achei que a palavra central aqui, eu não podia perder a oportunidade, não podia deixar passar essa reunião, sem explorar aquele que é o conceito central, testemunho. E é uma palavra, gente, que ela caiu no uso comum, acho que de todas as comunidades cristãs do mundo. Espírita, católica, protestante, é uma palavra que está na boca do cristão. Não é, vó? Testemunho. O tempo inteiro nós falamos assim, estou vivendo um grande testemunho. Ou então, compareci ao templo para dar o meu testemunho. Então, esse conceito tem que ficar muito claro aqui. Não vamos esgotar o tema, porque eu não dou conta disso. Está fora do meu alcance. Isso é um tema tão profundo que só espíritos de escola. Se o senhor Honório Abreu tivesse aqui gravando esses vídeos, ele daria conta de avançar muito mais. Eu não dou conta.
Mas até onde eu cheguei com meus companheiros do Evangelho Rede Vivo, do nosso grupo de pesquisa, né? Até onde eu consegui chegar, eu vou compartilhar com vocês. E o que eu percebi conversando com o pessoal? Que é tão importante definir o que é testemunho, quanto é importante definir o que não é. Tá? Aqui, ó, ponto crucial da reunião de hoje. Tanto é importante definir o que é, quanto é importante definir o que não é. Para que a gente evite, sabe o quê? O uso inadequado do termo. E o uso inadequado do termo nos induz a um erro. Um erro de percepção. De perceber o que eu estou vivenciando e o que os heróis do cristianismo primitivo vivenciaram. Tá bom? Então, nós vamos dividir o estudo hoje em duas partes. Primeiro, eu vou me delongar um pouquinho explicando o que não é testemunho. E depois que eu sentir que está claro, aí nós vamos avançar definindo o que seja testemunho. Tá bom? Eu precisava de material didático para definir o que não é testemunho. Como a literatura espírita, principalmente os romances de Emmanuel, que quando a gente fala na palavra testemunho, romances de Emmanuel é enciclopédia, né? São as enciclopédias, os 5 livros, né? Como lá traz grandes definições emblemáticas, icônicas de pessoas que testemunharam o Evangelho, eu não podia começar por ali. Então, o meu material didático para definir o que não é testemunho, sabe qual vai ser? A minha experiência pessoal. Eu vou usar a minha experiência pessoal aqui, não posso usar de outra pessoa, seria deselegante. Seja de presentes, seja de ausentes, não poderia. O único material vivo que eu posso utilizar, que eu tenho autorização para utilizar, é o meu material pessoal. Então, vou usar o meu material pessoal para definir o que não é testemunho. O seu Luiz deve estar pensando lá no fundo, esse menino ele sempre foi doidinho, mas hoje ele está mais perturbado. Que normal. É o frio, né, seu Luiz? Bom, então vamos tentar entender que história que é essa do que não é testemunho. Nós vivemos num planeta, num estágio evolutivo que é definido como estágio de provas e expiações. Tá certo? Espíritos endividados com a lei divina vivenciam expiações, situações expiatórias. E expiação não é testemunho. E eu vou usar o meu caso pessoal para explicar isso de uma maneira concreta. Já vi muitas vezes se dar explicações sobre isso. Mas como as pessoas têm sempre o cuidado de não usar situações concretas, fica sempre no abstrato. Entendeu, dona Marisa? Então eu vou usar a minha situação. Que situação que é essa, Luísa? Para de enrolar. Eu tenho um negócio chamado hérnia de disco. O senhor Adelmo sabe muito bem o que é isso. Não é, sabe? Chama hérnia de disco. Nós vamos começar então definindo o que é a hérnia de disco. A coluna da gente é dividida em uns gominhos de osso, que são as vértebras. E entre uma vértebra e outra, tem um discozinho, uma cartilagenzinha, né, macio. No interior dele tem lá um líquidozinho, que esse negócio quando vaza aí complica a vida do sujeito. Esse disco, a função dele é amortecer o encontro de uma vértebra com outra. O que aconteceu é que entre a minha vértebra, a L5 e a S1, a lombar 5 e a sacral 1, o discozinho desgastou muito, desidratou e ele acabou pulando para fora. Entendeu, Tonzinho? Ele saiu do rumo, como diz aqui em Minas Gerais. Ele saiu do rumo, né? Ao sair do rumo, ele avançou sobre um nervo caprichoso, porque Deus tem uns caprichos. Deus fez um nervinho, Tonzinho, que sai da coluna e vai até lá no pé. Chama nervo ciático. E aí esse nervozinho avançou, esse discozinho avançou e comprimiu, apertou meu nervo ciático. E inflamou o nervo ciático.
Como é que começou essa história? Meu amigo Luizinho, Luiz Barcelos, do Morro Alto, veio aqui em Uberaba e nós resolvemos jogar boliche. E aí, fomos jogar boliche, eu dei um jeito na coluna e estourou essa hérnia de disco. Luiz, o que isso tem a ver com o estudo bíblico e o que isso tem a ver com o evangelho? Tem tudo. Nós vamos começar então com o Velho Testamento. Jacó, né, era um dos filhos de Isaac, um dos patriarcas. Os patriarcas eram Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó tinha um problema. Embora seja considerado o patriarca mais sábio, na sua juventude, nos seus primeiros tempos, quando ele ainda se chamava Jacó, porque depois ele muda o nome, ele tinha um problema. Sempre que ele ia resolver uma dificuldade na vida dele, ele resolvia com artifícios. Sabe o que é resolver dificuldades com artifícios? Uma coisa que é artificial é algo que é o contrário daquilo que é natural. Natural é aquilo que tem a mão de quem? De Deus. E artificial? A mão do homem. Então, sempre que tinha uma situação desafiadora, o Jacó dava o famoso jeitinho. O brasileiro adora dar um jeitinho, né? Então, ele usava artificialismos, artifícios, para resolver essas questões. Muitas vezes ele enganava, muitas vezes ele mentia, muitas vezes ele iludia, muitas vezes ele seduzia. Isso é tão humano, gente, tão humano. Qualquer pessoa faz isso o tempo inteiro. Nós fazemos isso o tempo inteiro, mas ele não podia fazer isso. E agora o que eu vou falar sobre ele, vocês vão conectar imediatamente aos estudos sobre discipulado. Sabe por que o Jacó não podia fazer isso? Porque ele tinha um compromisso pastoral, paternal com a comunidade dele. Ele nasceu para liderar, para conduzir. E quem nasce para liderar e para conduzir tem que servir de referência. Quem usa de artifícios para resolver problemas, quem não sabe esperar a mão de Deus agir, se distancia de Deus. Jacó havia se distanciado de Deus. Só que tem mais um detalhe. Se em relação ao povo ele era pastor, em relação a Deus ele era ovelha. E aí o que acontece um belo dia? Quando ele estava numa dessas situações, ele tinha enganado, passado raiva no sogro dele, estava fugindo com as esposas, que eram filhas desse homem, né? O Labão. E aí naquela situação difícil, e também não queria se encontrar com o irmão, que era um antigo desafeto, o Esaú. Quando ele estava nesse auge de artificialismos e artifícios, de jogos que ele foi tramando, sabe? Para escapar de um problema, mas caía no outro, ele tem um encontro espiritual com o mensageiro de Deus. Tipo aqueles sonhos que a gente tem. Sabe aqueles sonhos sem pé nem cabeça, mas cheios de significados? Ele teve um encontro espiritual. E nesse encontro espiritual, ele lutava com o anjo, com o representante de Deus. E essa luta é o símbolo do esforço, da razão dele em entender o que é natural, entender o que é vontade de Deus. O confronto entre os artifícios humanos e a natureza divina. Ele luta com esse anjo. O texto bíblico descreve uma luta mesmo. Ele sai no braço, entendeu, Renato? Rola no chão. E quando o Jacó estava quase vencendo a luta, o anjo se deu por vencido, entre aspas. Porque é assim, a gente acha que venceu a queda com Deus. Aí quando a gente se acha vitorioso, falou, prevaleceu o meu querer. Aí Deus vem e puxa o tapete. Quando ele achava que tinha vencido a luta, o anjo veio com o dedo e tocou a coxa do Jacó na parte traseira. E ele sentiu uma dor terrível.
e caiu já, com dor. Você sabe que dor que era essa que ele sentiu na coxa traseira? Dor no nervo ciático. Tanto é que o povo hebreu não come a pá traseira do carneiro até hoje. Fazendo referência ao danadinho do nervo ciático. Aloísio, mas o que tem a ver o Jacó com a dor no nervo ciático? É altamente simbólico. Lembra que eu comentei agora mesmo que para o povo Jacó era pastor, mas para Deus ele era ovelha? Olha só o que o pastor fazia com ovelhas rebeldes que se afastavam, que viviam se afastando do pastor. Aquela ovelhinha mais custosa, mais cheia de artimanhas e artifícios, o pastor pegava lá o canivetezinho dele, pãezinho, e feria o nervo ciático da ovelhinha, intencionalmente. Ela ficava fazendo o quê? Mancando. Aí no que ela se punha a mancar, sabe o que o pastor fazia? Ela não dava conta de acompanhar o rebanho. Sabe o que ele fazia? Pegava ela e punha aqui atrás do pescoço, no ombro. Enfaixava o ferimentozinho dela. Ele sabia que ia cicatrizar, punha lá as ervinhas, as plantinhas, enfaixava e ia cicatrizar. Mas enquanto não cicatrizasse, ela estava obrigada a andar nos ombros dele. Com isso, ela se acostumava com o cheiro do pastor e se apegava a ele. Quando cicatrizava o ferimento e ele punha ela de volta no chão, ela não ficava mais rebelde, ela não se afastava mais, porque ela não conseguia mais ficar distante do pastor. Estão entendendo o que o anjo fez quando feriu o nervo ciático do Jacó? Qual que era a ideia? Você não vai mais se afastar de mim, porque eu não quero que você se afaste mais de mim. Quem me explicou essa passagem foi a irmã Aila. Um dia que eu estava com uma dor no nervo ciático danado e uma dor enlouquecedora. E a gente estava conversando e ela também estava doentinha. Ela tinha ido em Juiz de Fora, no encontro no Juiz de Fora, e voltou com a virose. E aí, conversando com ela, falei, mana, me ajuda a entender essa dor. Está doendo muito. Eu falei, será que tem a ver com a passagem do Jacó? Aí ela foi e me explicou a passagem do Jacó. Primeiro ela me deu a explicação da passagem do Jacó. Essa que eu acabei de passar para vocês. Mas em seguida, ela me ofereceu um outro tesouro. É assim, né? Ela não andou só 1000 passos comigo, ela andou 2000. Ela virou para mim e falou assim, mas mano, eu acho que essa doença sua aí tem a ver com outra coisa, que eu estava refletindo a respeito das minha doenças aiadas. Que a Ilha tá chikungunya, virose, tudo quanto é peste, a Ilha pega. E sempre voltando de tarefa. Ela falou, acho que tem a ver com um processo que acontece comigo também. Então a Ilha, acho que ela deixou para eu escolher o que eu achava que tinha a ver comigo, né? Ela falou, olha, eu descobri uma coisa, quando a gente adoece mesmo, sabe aquelas doenças que a gente fala, isso não vai passar, não é possível. Quando a gente adoece e tem o compromisso de explicar o Evangelho, sabe o que Jesus quer? Que a gente pacientemente aguarde a cura vir pelas mãos dele. Ainda que as mãos de Jesus se sobreponham às mãos de um médico. Ainda que sobreponha as mãos de um fisioterapeuta, de um enfermeiro. Mas é sempre as mãos de Jesus. Quando a gente reconhece que veio pelas mãos de Jesus, a gente tem o mesmo sentimento de contentamento, alegria e júbilo que aqueles enfermos que foram curados lá no Evangelho. Então ela falou, mano, eu acho que a próxima vez que você for comentar no miudinho ou em algum outro lugar, uma passagem de cura dos evangelhos, no caso o Evangelho de Mateus, você vai entender melhor a passagem e vai conseguir, portanto,
explicar melhor. As duas situações. Então, eu já sabia de uma coisa e isso já me confortava. Que aquela dorzinha no nervo ciático, ela não era à toa. Ou era para que eu me apegasse mais à paternidade de Deus, ou era para que eu conseguisse compartilhar com aqueles coxos, leprosos, cegos do Evangelho, o júbilo que é ser curado pelo amor de Jesus. Uma das duas situações. O que eu resolvi? Que eram as duas coisas. Eu falei, gente, eu não vou escolher não, é as duas situações. E comecei a perceber a enfermidade como um processo diferente do que eu imaginava. O tempo passou e a enfermidade não, né? E aconteceu que recentemente, quando saiu o episódio número 30 do Miudinho, eu tive outro atestado médico e caí no INSS. Aí eu brinquei com a minha esposa, brinquei com a Ju, falei, olha só, depois que completa 30 dias, qualquer patrão paga o salário para o empregado, né? Depois de 30 episódios, Jesus me pagou meu salário. Caí no INSS. Fiquei com aquele sentimento, sabe de quê? De mártire. Ah! Esse meu sofrimento. E fiquei com essa visão distorcida. Estão vendo por que é importante distinguir o que é testemunho e o que não é? Fiquei com a visão distorcida e esqueci completamente o que eu tinha aprendido com a irmã Aila. De repente, eu não era mais a ovelha rebelde que estava precisando se apegar ao pastor, e nem era mais o aprendiz do evangelho que precisava entender melhor passagens de cura. De repente, eu me enxergava, sabe como? Lívia no circo máximo de Roma, sendo devorado pelos leões. Aí, fui no consultório médico. E olha, só tem 2 lugares para a gente aprender evangelho de verdade nesse mundo. Até agora, para mim. Centro espírita e sala de espera de consultório médico. Ou sala de espera de pronto-socorro. Né? Ali, né, quando você está naquela situação, você aprende evangelho. No centro, com um companheiro orador, com um companheiro evangelizador. Agora, na sala de espera de um consultório médico, sabe com quem se aprende evangelho? Com os seus pares, com os seus irmãos em dor. Então, fui ao ortopedista, sentei logo cedo, com aquele sentimento de mártire, né? Cheguei lá, estou sofrendo por amor ao Cristo. Na virada para o 3º milênio, né? Na última hora, sou um trabalhador da última hora, claro, né? E sentei com um rapaz, de repente o rapaz ficou em pé e eu fiquei também. Quem tem hernia de disco sabe por que a gente não aguenta ficar um tempo sentado, né? A gente ficou em pé, ele ficou também. Ele já identificou o irmão. E eu já identifiquei meu irmão. Ele já falou, é hérnia? Falei, lombar. E você? Ele, também. Ali já foi rolando uma afinidade, uma empatia. Aí ele virou para mim e falou assim, qual perna? Eu falei, é a esquerda. Ele falou, é a minha direita. Eu falei, meu irmão gêmeo. Quase era irmão gêmeo. De repente eu falei assim, esse negócio dói, né? Ele falou, dói muito. Aí eu já peguei e falei para ele, porque tem parte do meu trabalho que eu permaneço sentado. E aí, por isso que eu sofro tanto. Eu sou professor do ensino presencial, mas também eu trabalho em educação à distância. Então, parte das minhas 8 horas de trabalho, eu fico sentado. Aí ele vira para mim e fala assim, você fica à parte, moço. Eu fico às 8 horas, eu sou motorista. Aí eu já comecei a perceber que ele não era tão parecido assim comigo. Aí eu falei assim, mas isso aí tem que cuidar, dá para amenizar. Quando você chegar em casa, fui dar receita.
Você fica deitadinho, põe uma compressa de água quente, assim na coxa, que ameniza o sofrimento. Ele, pois é, moço, acontece que eu chego em casa, eu moro sozinho, e eu tenho que lavar, cozinhar, arrumar a casa. Aí eu lembrei que eu tenho a Juju, né? Aí eu falei, olha, eu chego em casa e eu tenho a minha esposinha, faz comidinha pra mim, passa pomadinha na minha perna, né? Aí eu já vi a situação. Aí, eu já comecei a não me sentir tão mártir. Eu já comecei a ver que o sujeito era forte. Aí eu virei pra ele e falei assim, pois é, mas... Eu falei pra ele, mas eu tô vendo seu sotaque. Você é do norte, né? Ele, eu sou do Rio Grande do Norte. E eu tô sozinho aqui. Eu vim trabalhar. Dura isso. O patrão já me falou que se eu continuar faltando muito, ele vai me mandar embora. E aí eu vou voltar. E eu saí de lá para melhorar de vida, para depois buscar os parentes, vou voltar para lá desempregado e doente. Aí ele falou assim... Não, agora que veio o golpe, né? Porque aí eu já comecei a ficar triste, acho que ele percebeu que eu estava triste por ele. Ele virou e falou assim, mas tá bom, né, moço? Você vê, eu ainda estou empregado e tenho um convênio. E eu respirei fundo e falei, eu não sou mártir. Eu estou matriculado na Escola do Mundo, tal qual esse senhor e tal qual todos os companheiros nessa sala de espera. E todos estamos numa situação de aprendizado. De aprendizado. Entrei para o consultório e conversando com o médico ortopedista, ele tornou a me explicar melhor o que fazia com que eu sofresse com a hérnia de disco. Primeiro ele me explicou que o peso sobre a coluna é muito grande. A nossa cabeça chega a ter 6 quilos, em média 6 quilos. Na hora que ele falou que a nossa cabeça tem em média 6 quilos, acho que um benfeitor, acho que é aqui do miudinho, acho que é um desses danadinhos que fica aqui do meu lado. Chegou e falou assim, é 6 quilos de crânio, massa encefálica, músculo, pele, cabelo, mas você tem que acrescentar aí mais 5 quilos de preocupação desnecessária, mais 5 quilos de raiva no trânsito, mais 5 quilos de preocupação com a vida dos outros. Entendeu, vó? Pronto, eu falei, tô com 100 quilos. 6 quilos de massa física, né? E mais 94 quilos de coisas inúteis. Pergunto para vocês, tem disco e vértebra que resiste a um negócio desse? Fui para casa. Cheguei em casa, lembrei do moço que veio lá do Rio Grande do Norte para trabalhar aqui, tá com hérnia de disco, chega em casa, não dá para repousar porque ainda tem que cuidar dele mesmo e que está com risco de perder o emprego e voltar para a família, doente e desempregado. Chorei de vergonha de mim e de compaixão e solidariedade com esse meu amigo, que eu nem cheguei a perguntar o nome dele. Eu fiquei tão tonto com as respostas dele que esqueci de perguntar o nome dele. Aí lembrei de uma música de um companheiro que desencarnou uma semana passada, o Belchior, que se chama Fotografia 3x4, que fala justamente de um rapaz que veio do Nordeste para trabalhar na região sul do país. E num dos versos da canção, o poeta Belchior dizia o seguinte: a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. E pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho coisas novas para dizer. Quando eu terminei de escutar esse verso, eu falei, tenho coisas novas para dizer para o pessoal do Miudinho. E as trouxe aqui hoje para vocês. Porque a noite fria, a hérnia de disco, me ensinou a amar mais o meu período de saúde, desejá-lo mais. E desejá-lo mais implica em querer que a minha cabeça pese menos. Essa dor que eu vivi, e que eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma dor correspondente aqui. Física, ou familiar, ou espiritual. Não
é testemunho, gente. Não é testemunho. Nós não somos mártires. Conversando com o pessoal do grupo, a gente chegou a uma conclusão. Existem dois tipos de sofrimento. Existe o sofrer para aprender e existe o sofrer para ensinar. Nós sofremos para aprender. A nossa dor é uma dor que nos conduz ao aprendizado. Agora, a dor abraçada pelos primeiros cristãos é uma dor de quem abraça ela para ensinar. Abraça a dor sem mácula, a consciência em paz. São situações totalmente diferentes. O que pode acontecer, e agora a gente passa para a segunda parte do estudo, olha lá, teve uns minutinhos. O que pode acontecer é na fase em que nós começamos a tomar consciência de que nossas dores existem para que nós aprendamos, também nos tornamos conscientes de que algumas situações, porque Deus não coloca peso pesado em costa de burro fraco, tá? Ele coloca algum pezinho só para a gente já vislumbrar o que é outro tipo de dor. Algumas dificuldades que nós vivemos já podem ser contabilizadas como testemunhos. Muito poucas. Se a gente viver uma situação ou duas dessa na vida, eu estou analisando, considerando que todo mundo aqui é tal qual eu, espírito de estatura mediana, tá? Que não faz mais tanta bobeira, tanta bagunça, mas que ainda está muito longe de fazer alguma coisa que seja realmente digna. Então, considerando isso, o maior percentual das dificuldades que nós vivemos são expiatórias. São consequências de nossas escolhas. E consequências essas que têm natureza educativa. Pouca coisa vai ser de natureza de martiriológico. Tá bom? A palavra, então, que nós estamos estudando, e a partir de agora nós vamos ver o que é em si, é a palavra testemunho, que vai aparecer aqui no cantinho esquerdo da tela. Testemunho. Minha amiga Candice Ginter achou o correspondente dela em grego. Martirion. Eu sei que muita palavra grega que eu trago aqui, vocês não têm a menor ideia. Esse Luiz está falando grego para mim. Martirion. Eu acho que não vai ser tão estranho. Martirion lembra o quê? Martírio, mártir, martirizar-se. Então, testemunho aqui é algo mais específico. Não é qualquer dor vivida, é uma dor vivida numa situação específica. Qual? Sabe o que quer dizer martirion? Prover conhecimento, oferecer informação sobre uma pessoa ou um conhecimento. Então, quando você quer falar de alguém para outro alguém, dar informações sobre alguém para uma outra pessoa, o nome disso é martirion, é testemunhar. Vamos ler o versículo de novo? E sereis conduzidos a governantes e reis, é para quem vai se falar. Por minha causa, em testemunho, para eles e para os gentios. Então, governantes, reis, gentios, é para quem vai se falar. E Jesus é sobre quem vai se falar. Entendeu? Então, testemunhar no âmbito cristão é falar sobre Jesus para quem não sabe sobre Jesus. Para quem não sabe nada ou sabe muito pouco sobre Jesus. Mas tem um detalhezinho. O ponto culminante da vida de Jesus é o seu martírio. O seu martirion, o seu testemunho. No qual Jesus falou sobre Deus para nós. Ele testemunhou Deus para nós. E nós devemos testemunhar Jesus
para quem não conhece Jesus. Quando Jesus foi testemunhar o amor de Deus, no seu momento ápice, no seu momento maior, Jesus não usou palavras. Quando Jesus foi falar com maior profundidade sobre quem Deus era ou o que Deus era para nós, que é amor, quando ele foi falar, não existia palavra para isso. Então o que Jesus fez? Ele testemunhou, mas não em palavras. Ele testemunhou em vida. Ele se entregou à cruz. E criou um padrão. Para o nosso azar ou para a nossa sorte. Porque ao criar esse padrão, é um padrão, é um paradigma. Ele deixou prefixado para toda a comunidade cristã o seguinte: quando eu quis falar de Deus, quando eu quis falar do amor de Deus, eu falei através do meu corpo para vocês. Quando vocês quiserem falar do meu amor para os outros homens, também falem através do seu corpo, através do seu martírio. Do seu corpo, como assim, Luiz? A gente tem que se entregar na fogueira? Não. Falar através do corpo é através da encarnação. Quando a gente reencarna, a gente não recebe um corpo através da vida, da própria existência. É isso. Então, nós estamos com um compromisso. Falar de Jesus para as pessoas através de uma vivência. E não tem situação vivencial mais extrema do que aquela em que o nosso bom ânimo, a nossa esperança e a nossa fé é levada à prova, ao máximo da sua capacidade de resistência, que é a dor. Então a gente pega e faz um exame da nossa vida. Quantas vezes eu sofri nessa circunstância? Poucas vezes. Porque na maioria das vezes eu sofri reclamando. Se eu sofri reclamando, eu não estava sofrendo para ensinar. Eu estava sofrendo para aprender. Poucas vezes eu sofri como Jesus, tal qual Jesus sofreu. Calado e ao mesmo tempo confiante. Silencioso, ao mesmo tempo esperançoso. Paciente. Sem raiva de quem me fazia sofrer. Só buscar na memória. Quantas vezes eu sofri sem sentir raiva de quem me fazia sofrer? Quantas vezes eu sofri sem amaldiçoar o sofrimento? Eu, por exemplo, não ponho a hérnia de disco nessa conta, não. Essa circunstância rara na minha vida, em que eu sofri com valor, com nobreza, eu ensinei, não aprendi. Eu falei para as pessoas de maneira silenciosa e de maneira viva sobre o amor que Jesus tem pela humanidade. E de tabela, o amor que Deus tem pela humanidade. Isso é o martirion. Isso é testemunho. Aí o Emmanuel vai comentar no livro Fonte Viva, lição 171, numa lição intitulada Testemunho. A lição se chama Testemunho. E ele comenta a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha o que Pedro fala na carta. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Palavra aqui, então, miudinho dentro do miudinho. Pegadas são as marcas que a gente deixa no mundo. Errado? Não é isso? Pegadas são as marcas que a gente deixa no mundo. São marcas que a gente deixa no mundo com que parte do corpo? Vou deixar vocês completarem a explicação aí.
Então Jesus deixou pegadas no mundo. Ele deixou marcas no mundo com os seus sentimentos. Com os seus sentimentos. E Pedro está dizendo, para isso nós fomos chamados, para marcar o coração das pessoas com os nossos sentimentos. Tal qual Jesus fez. E não se marca pessoas com palavras. Com palavras você elucida o raciocínio. Você ilumina o cérebro das pessoas. Ajuda elas ao entendimento cognitivo. Corações a gente marca com o coração. Você pisa o coração do outro com o seu coração. Com o seu sentimento. Melhor. Aí o Emmanuel vai comentar. E ele diz assim, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Pausa. Hoje, nós não sepultamos mais corpos tal qual acontecia no tempo de Jesus. Na época de Jesus, as pessoas quando iam para o sepulcro, elas iam enfaixadas. Então Emmanuel começa dizendo assim, de alma desenfaixada. Lembra quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai de dentro do sepulcro e sai todo enfaixado, tirando as faixas. Então, a pessoa que estava enfaixada é uma pessoa que estava morta. Uma pessoa desenfaixada é uma pessoa que renasceu. Emmanuel está dizendo que aqueles que já são capazes de testemunhar é aqueles que saíram do sepulcro. E ele ainda diz mais, ele diz quais são as faixas. Ele diz assim, aqui ó, por perderem velhos envoltórios de ilusão. Ilusão. Por exemplo, a ilusão de achar que o nosso sofrimento ele é testemunhal, de que ele não é provacional e expiatório. Isso é uma ilusão. É aquela pessoa que sempre se acha herói, que sempre acha que está sendo injustiçado, que é puro de coração e que está sofrendo aquilo, mas não merecia estar sofrendo. Isso é uma grande ilusão. Quando você se desenfaixa disso, você renasce. Entenderam? Só que tem um problema também. Quando você se torna lúcido, quando você se livra das ilusões, também você se torna mais sensíveis, as pessoas se tornam mais sensíveis às mazelas do mundo. Você sofre mais com a pobreza do mundo, com a ignorância do mundo. Sofre mais. Então, os anjos sofrem, os anjos choram. Você pega Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Ismael, boa parte das cenas que Humberto Campos descreve é Ismael chorando. Esses dias ele deve estar, então, com uma caixa de lenço do lado. Né? Sempre está chorando. Por um problema dele, pelos nossos embaraços, pela nossa bagunça. O anjo, ele chora, porque ele se torna sensível à queda dos seus irmãos. A sensibilidade. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Por que então um anjo desse, ou uma alma boa, um apóstolo do Cristo, não se distancia da terra, se a terra o faz sofrer tanto? Por amor. Porque os companheiros da retaguarda só vão vislumbrar, só vão supor o que é uma vida bem-aventurada em contato com a vida desse apóstolo. A gente só tem uma ideia do que é felicidade com Jesus realmente, porque foi possível ao Uberaba, ao Brasil, ao mundo, conviver com Chico lá há 90 e tantos anos. Senão, é muito utópico, é muita teoria. É preciso que haja uma vivência concreta, que seja espelho do Cristo, que reflita o Cristo para nós. Senão fica, sabe, nas nuvens, como se diz, né?
Fiquem no imponderável. Aí o Emmanuel fecha dizendo: ninguém recue diante do sofrimento. Quando ele fala ninguém, é porque ele está dizendo, ninguém escapa do sofrimento. Se você estiver sofrendo porque merece sofrer, você não pode recuar, porque senão você não aprende. Se você está sofrendo, mas não merece estar sofrendo, não recua. Porque se você recuar, o seu sofrimento não vai ensinar algo de valor para alguém. Lembra do Paulo, quando ele é preso, no Paulo Estevão? Ele é preso. Aí ele cai de joelho, faz uma oração e a cela se abre. Aí os outros presos, todos chorando, Paulo pega e diz o seguinte: olha, o Paulo também, ele era difícil. Olha o que ele apronta com o coitadinho dos presos. Ele vira e fala assim: quem tem culpa no cartório, não fuja, porque senão está fugindo de responder pelos maus atos. E quem não tem culpa no cartório, não fuja em solidariedade e amizade com os que vão ficar. Não saiu ninguém, nem ele. O carcereiro chegou, tentou se matar, né? Falou: social, estou perdido, né? O meu chefe vai achar que eu que soltei. Olha a lógica de Paulo. Quem merece sofrer, fica porque merece sofrer. Quem não merece sofrer, fica também para ensinar para o outro o que é solidariedade. O valor da solidariedade. O manifesto, então, dizendo: não recue. Aprendamos a usá-lo, o sofrimento, na edificação da vida mais eficiente. Vida mais eficiente. A vida eficiente é aquela que avança. A vida que não é eficiente é aquela que fica patinando no barro, que nem carro atolado. Em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Eu tive um patrão na escola que ele falava uma coisa curiosa. Ele dizia o seguinte: Aloísio, nunca rebaixe o coxo na altura da ignorância dos meninos. Sempre os constranja a subir à altura do coxo. Ele dizia isso porque ele falava: não fica simplificando demais o vocabulário, não. Quando eles não entenderem uma palavra que você use, fale para eles usar o dicionário. Ajude-os a elevar a altura do seu conhecimento, não o contrário. Jesus usa esse quesito, esse critério. Padrão de altura espiritual. Jesus, gente, ele inflacionou o mercado da evolução. Ele jogou o padrão lá em cima e falou: quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e segue. Ou seja, é aqui. Quem quiser crescer, o padrão é esse. E a gente que suba. Entendeu? Quando ele se entrega ao martírio, ao testemunho, daquela maneira na cruz, ele não deixou para os seus discípulos outra alternativa. O padrão é alto. E aí os discípulos chegavam em Roma, via lá Circo Máximo, leões, falavam: o padrão é esse, né? O padrão é esse. Jesus jogou o negócio lá em cima. Então é isso mesmo. É levar a fidelidade a Deus às últimas consequências. As últimas consequências. Quem quiser saber que consequências são essas, gente, eu vou dar uma indicação bibliográfica aqui. Mas olha, é para ler. Né? Eu faço uma brincadeira, eu falo que quem desencarnar sem ler o Paulo Estevão tem uma colônia nas trevas que cheira enxofre e lama, só para espírita que não leu o Paulo Estevão. Mas tem uma vizinha que é para quem não leu Ave Cristo. Você leu uma, escapou
da colônia, lê um livro. Mas se não lê o outro, não escapa da outra colônia. São 5 colônias. Um para cada romance. Ave Cristo. Nos dias de hoje, nos nossos dias, em que em meio a tanto sofrimento expiatório, nós já damos conta de abraçar um ou outro sofrimento de testemunho, ler Ave Cristo é condição. É manual de instrução. Manual de instrução, hein? Não é, vó? Ler Ave Cristo. De todos os personagens do Ave Cristo, cada um tem o seu xodó, né? Tem essa coisa, né? Qual que é o seu xodó, Euridice, no Ave Cristo? O Quinto Varro, né? E cada um tem o seu xodó. Tem uns que vai ser a Lívia, né? Vai ter uns que vai ser o Tassiano. Tem simpatia pelo Tassiano, né? O meu xodó no Ave Cristo é o espírito, um velhinho sábio chamado Basílio. Basílio, ele fala ao meu coração. E de todas as passagens relacionadas ao Basílio, o martírio dele, o testemunho final dele, é algo que, hoje à tarde, para preparar o testemunho, preparar o miudinho, eu li e me emocionei de novo. Eu leio e me emociono quantas vezes eu leio. Que é o seguinte, antes de a gente trabalhar com a passagem, para entender mais ou menos o contexto, quando ele vai para o martírio dele, ele vai para um instrumento de tortura que se chamava cavalete. Os romanos chamavam de cavalete, só para a gente entender o contexto. Então tinha lá uma espécie de uma prancha encurvada, né? Os pés eram amarrados numa extremidade. E não é muito bom a gente ficar descrevendo, mas o Emmanuel descreve, é só para a gente ter uma noção do valor de quem enfrentou isso, né, gente? O Emmanuel descreve, ele é até mais rico em detalhes, eu não quis descrever o jeito que o Emmanuel descreve, mas é para a gente ver o valor. Na outra extremidade, as cordas ficam amarradas no pescoço e nos braços. Tem um grande carretel de um lado, um grande carretel do outro, e aí eles começam a girar esses carretéis e as cordas começam a ser esticadas, mas em sentidos contrários. Então, o corpo do torturado é esticado. E o carretel não volta, né? Que tem as travas. Então, à medida que gira, vai esticando cada vez mais, e o resultado disso vocês imaginem só. Né? No final, eu vou explicar por que eu escolhi essa passagem, dentre tantas passagens de testemunho, por que ela tem a ver com o sofrimento testemunhal dos nossos dias. Por quê? Tá bom? Vamos lá? Então, um trecho que eu escolhi começa assim. Refugiavam-se, aliás, falar a referência para vocês lerem em casa depois. Capítulo 4 da segunda parte. Qual é o nome do capítulo? Sacrifício. O capítulo chama Sacrifício. Sacrifício, não sei quantos sabem aqui, mas é uma palavra que descende de uma corruptela, né? Um processo de fusão de duas palavras de origem latina, que é ofício e sacro, sagrado. Então, é aquele trabalho de natureza sagrada. O trabalho sagrado é aquele que você não realiza em favor dos homens. Aliás, sob o mando dos homens. Você realiza sob o mando de Deus. Você está trabalhando em nome de Deus para a humanidade. Isso é sacrifício. Tá? E o capítulo chama Sacrifício. Então, começa assim. Refugiavam-se na oração, os cristãos todos presos no calabouço, e lá, esses dois heróis aqui que vocês vão conhecer, né? Refugiavam-se na oração, deprecando o socorro divino, quando Valeriano, um dos algozes, bradou estentórico: miseráveis, confessem agora, onde se acoitam os cristãos insubmissos. Então, a autoridade romana queria que os cristãos que estavam ali presos relatassem onde estavam os outros companheiros, onde se encontravam os outros companheiros. Nada temos a dizer, ajuntou Basílio resignado. É o nosso herói, o velhinho, sábio, venerando, cristão.
Horda de corvos, trovejou Ignácio possesso. Por todas as divindades infernais, desenrolem a língua ou pagarão muito caro o atrevimento. Pagar muito caro é o martírio. Fez um sinal imperativo e as cordas retesaram-se. Então, na hora que ele deu o sinal, os soldados começaram a torcer o cavalete e começaram a esticar os companheiros que estavam sendo torturados. Os dois apóstolos atormentados sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam, que os braços se separavam do tronco. Olha só, gente, muito forte, né? Eu não vou ler a parte mais detalhada, não. Depois a gente lê, vocês leem com calma em casa, né? Então, foi esticando e eles foram sentindo que as juntas, sabe? Aqui no fêmur, os braços, nos ombros, foram se separando. Eles foram sentindo que os ossos foram se descolando um do outro, né? Gemeram, semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu o bom ânimo. Pausa. Primeira pausa da leitura. Não se arrefeceu o bom ânimo. Esse é o desafio. É não perder o bom ânimo. Confessem, confessem, repetia o alto dignatário romano de espírito conturbado pela cólera. Então, é o que está falando aqui, ó. Os governantes, os reis, as autoridades, né? No tempo de Jesus. Mas porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem mais e mais. Então agora eu vou explicar por que eu acho que esse martírio do Basílio, por que eu acho que ele tem a ver com os nossos dias. Tem um termo na física, quem lembra aqui das aulas de física vai se lembrar disso. Tem um termo na física que é a palavra tensão. Lembra? Então, quando você tem, por exemplo, uma corda em que forças contrárias, em sentidos contrários, são imprimidas àquele tecido, àquela fibra, aquele processo que ele vive, que a corda vive ali, é um processo de tensão. A corda está tensionada. Tá bom? Quando nós estamos no mundo, existem duas forças que vão agir em sentido contrário. As nossas necessidades físicas, materiais, e os nossos compromissos espirituais. Por exemplo, se eu estou enfermo, se eu estou desempregado, se eu estou passando fome, se eu estou cansado, é o mundo, o corpo, me esticando para um lado. Mas tem aqueles compromissos espirituais que eu não posso abandonar e que me estica para o outro. E no meio dessa luta de forças, quem está no meio? Meu coração, meu psiquismo, sendo tensionado, vivendo um processo de tensão. Certo? E olha só, a lei de Deus é inalterada. A lei de Deus vai permanecer no lugar que está. Mas o mundo vai querer me arrastar. Se eu não suportar a tensão e gritar, confesso, chega, não suporto mais a tensão, eu solto as mãos, paro de ser conduzido pela lei de Deus e me entrego à força dos homens, paro de ser tensionado. Acaba a tensão. A tortura vivida pelo Basílio é a tortura que todos nós vivemos no dia a dia. Uma situação de constante tensão. Quando nós somos fiéis à lei de Deus, ou
seja, permanecemos ainda atrelados a ela, aferrados a ela, e o mundo não vai deixar de nos tentar arrastar no sentido contrário, nós vamos estar sofrendo exatamente essa tortura, só que de natureza psíquica, vivida pelo Basílio. Vamos ver qual foi a postura dele? Aí a postura do mártir. Aí a postura de quem testemunha. O peito dos supliciados arfava dolorosamente. Ambos cravavam o olhar no teto, qual se buscassem debalde a contemplação do céu. Então, no momento de maior tensão, eles buscaram recurso, força onde? No céu. Eles verticalizaram o olhar. Naquele momento de maior tensão, onde eu vou buscar forças para manter a minha fidelidade e resistir a essa tensão? Nas forças do céu. Porque o alto sempre pode mais. Pastoso suor escorria-lhes do corpo a estalar-se. O corpo estalando e suando. Em determinado momento, para mim é um momento áureo do livro, em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível. Até hoje isso ressoa em Roma, no coração de quem presenciou. Sabe o que ele gritou? Jesus! Jesus. Sabe o que significa a palavra Jesus? Salvação. Só que salvação aplicada ao contexto do povo hebreu, que foi o povo mais escravizado da antiguidade. Então, salvação, para um hebreu, era sinônimo de libertação. No momento em que o corpo suportava toda a tensão, e a alma junto, porque estava encarnada, Basílio grita, libertação, Jesus, porque naquele momento ele havia se libertado de tudo e com qualquer pressão exercida pelo mundo. Era uma alma livre, uma alma completamente livre. A imprecação escapara-se-lhe do imo da alma, num misto inexprimível de dor, amargura, aflição e fé. Dor, sim. Amargura, sim. Aflição, também. Mas em meio a isso tudo, fé, fidelidade, lealdade a um ideal, a uma causa, a um compromisso. A morte fora rápida. Partiu o corpo no meio. Estranha placidez estampou-se nas duas fisionomias dantes torturadas. Olha só, gente. Porque eu esqueci de comentar isso, porque eram dois, era o Basílio e o Vestino, dois venerandos, os dois mais velhos do grupo. O Vestino e o Basílio. Estranha placidez. Sabe por que era estranha? Porque aquela calma era estranha para o mundo desconhecia. A calma de verdadeiros apóstolos testemunhando o Evangelho é um negócio que é estranho para a gente. A gente não dá conta de compreender. Estampou-se nas duas fisionomias dantes torturadas. Chocaram-se então na sala a perplexidade dos ímpios e o mudo heroísmo dos filhos do Evangelho. Os ímpios, os impuros, os homens, as feras do mundo ficaram de boca aberta. Num canto, sabe? Sem entender aquilo. E no outro, o heroísmo dos filhos do Evangelho. O mais moço dos cristãos presentes, Lúcio Aurélio, de rosto imberbe, quase menino, avançou para os cavaletes empapados de sangue e, enfrentando a estupefação dos algozes, orou em voz alta. Agora, o que esse menino vai dizer em oração é a síntese, é o que eu espero que todos nós, eu, vocês, o pessoal de casa, guarde sobre o estudo de hoje. O menino disse assim:
Vestino, Basílio, admiráveis benfeitores, de onde estiverdes, não nos abandones. Ensinai-nos ainda que só pelo sacrifício conseguiremos construir com Jesus um mundo melhor. Lembra quando eu disse no começo do estudo que testemunho é aquele sofrimento que ensina? Quem testemunha é quem sofre para ensinar. O menino está dizendo, ensinai-nos. Como que pelo sacrifício, pelo trabalho em nome de Deus, nós construímos um mundo melhor com Jesus. Testemunhar é agir com Jesus. Porque Jesus não vai construir um mundo melhor sozinho. Ele nos convocou a isso. E cada tijolo na edificação dessa Jerusalém eterna, que é o mundo regenerado, cada tijolo é um momento de testemunho vivido por um apóstolo do Evangelho. Isso é testemunho. Então essa herninha de disco minha, sabe? Que passa com analgésico. Isso aí é cabresto em burro velho, teimoso. Martírio, testemunha é outra coisa. É o que a gente deve almejar. Segundo o meu amigo poeta Gladstone, martírios são troféus, né? Cada martírio é um troféu. Cada expiação vivida é um aprendizado, é uma medalha. Mas troféu, ou seja, final de campeonato, só quem testemunha. E testemunho é amor posto em ação. É quando a gente não se incomoda de sofrer pelas mãos do outro e em favor do outro. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem, a gente encerra aqui o nosso estudo sobre testemunho. Trabalhar pelo Cristo, gente, não é tocar a harpinha numa nuvem cor-de-rosa, na colônia fulana de tal. Trabalhar pelo Cristo é encarnar, é vir para o mundo, é ser trigo crescendo junto do joio.